Qual era a primeira pergunta também que tu fizeste? Foi como o senhor chegou a conhecer eles? Ah, sim. Não, quando eu me graduei, fui trabalhar fora no Rio de Janeiro, voltei para cá e fiz um mestrado. E quando estava fazendo doutorado, eu fiz um concurso para a universidade, me tornei professor. E aí eu já tinha um transporte, comprei uma moto e eu vinha para cá todos os finais de semana. Aí eu comecei a trabalhar aqui organizando campeonato de futebol e conheci esses meninos, esses jovens que estavam fora da escola, né? E aí estimulei eles a montarem um grupo de estudo na Casa de Farinha, aqui nessa velha Casa de Farinha, aqui do Cipó. E foi assim que começou tudo, né? Eu conheci os meninos jogando futebol. Rádio Coração de Estudante, frequência 1959 no ponteiro ou no digital, a frequência que pulsa a emoção. Lembro também que nas partidas de futebol, outra brincadeira que eu gostava muito, eu logo fiz o microfone. Botava aqui o símbolo, escudo no microfone feito de madeira, e lá eu ia narrar as partidas de futebol, ia entrevistar, e aquilo ali era empolgação, o pessoal gostava dessa minha dinâmica. 1994 é formado o time do Pressa. A equipe é composta por Francisco Antônio Toinho, Francisco Gonçalves, o Chicão Eudimar, Venâncio Du, Carlos Roberto Beto, Francisca Raquel, José Orismar e José Norberto. Time esse organizado, estimulado e escalado pelo professor Manuel Andrade. São esses cabras da... Em 1994, eu tinha 18 anos. Naquela época, a minha vida era dividida entre futebol, escola e trabalho. Quando se teve a ideia, né, de criar o projeto educacional Coração de Estudante, eu fui convidado, eu lembro até que era um domingo pela manhã, né, o professor Andrade mandou um convite, né? Então, convite aceito, né? Assim, ele me desafia novamente a participar de um grupo de estudo. Mostrou pra gente que nós teríamos a oportunidade de cursar uma faculdade que a gente realmente não sabia nem o que era isso, né? Mas ele mostrou pra nós que ele tinha vencido e, com o exemplo dele, se a gente tivesse força de vontade, a gente conseguiria, né? Logo no segundo ano, ou seja, quando passou o primeiro ano, o Toninho já começou a pensar em vestibular. O Toninho já... Olha, Andrade, eu acho que eu estou numa certa condição que já dá para eu arriscar o vestibular. Ele fez, se inscreveu no vestibular e passou em primeiro lugar para o curso de pedagogia da UFC. Então isso foi uma bomba de incentivo para os demais, né, que tinham ficado na Casa de Farinha. E daí chegou uma Andrade na meia-noite, eu acho, né? A gente estava acordado porque a ansiedade era grande. Aí foi lá na Casa de Farinha, todo mundo levantou, né? Imagina. Aí ele falou, o que você achou? O resultado saiu. Saiu? Saiu. Aí, o que vocês acham que foi o resultado? Aí pensava, a gente ficou assim calado, né? Daí, a gente, não sei, né? E tal. Ele disse, rapaz, fui olhar lá o teu nome, mas não achava o teu nome. Aí, sério? Aí, vixe, foi mesmo. Aí ele disse, agora por que eu não achei teu nome? Porque eu tinha que olhar, era para a primeira, né, para o nome de cima, que era o primeiro, né? Você tirou o primeiro lugar no curso. Nossa, né? Imagina, foi uma alegria enorme, né? Não só minha sobretudo, né? Porque afinal de contas era uma vitória também pessoal, né? Mas uma vitória do grupo, né? Uma vitória do grupo. Então, porque afinal de contas era um trabalho que era do grupo, né? Não era um sozinho. Então tinha muito isso, né? Puxa, o Toninho fez, mas ele é igual a gente, nós estamos no mesmo, né, na mesma situação e se ele passar para a gente vai ser também uma grande conquista, não é? We were impressed with the conference right off the bat because, as I understood it from the speakers, it started with 7 people and around us seemed like 700 people. Everyone seemed very interested. There did not seem to be a lot of skeptics or people who come just to find out what it is. People seem sophisticated about cooperative learning. They seem very committed, and they handled a great deal of fun interacting and being in the conference with each other. So now in the United States, every teacher will tell you cooperative learning is a good idea. They're not all using it or doing it, but they'll tell you it's a good idea. Não tinha como pagar um cursinho, eu vim para cá, ouvi falar que tinha um projeto, que o meu tio era meio doido,
e criou um projeto e vinha para cá todo fim de semana. Ninguém sabia o que ele vinha fazer aqui todo fim de semana. Mas tinha uma história aqui que as pessoas começavam a entrar na universidade, né? Vinham para o meio do interior para entrar na universidade. Será que isso acontece mesmo? Aí veio qual é, né? Eu trabalhava com meu pai na roça, né? Nós éramos agricultores, né? Então, assim, foi muito difícil no início, né, para a gente fazer essa mudança, né? Que é de passar, né, dessa vida de agricultor, né, para estudante. Eu queria que o senhor me falasse, tipo, o que é que essa casa de farinha ela representa para o senhor? A casa de farinha, ela é um espaço comunitário, né? Ela foi conseguida para ser uma casa de farinha comunitária, da comunidade. Mas com o processo de globalização, né, liberação dos preços, a farinha se tornou muito barata. E logo em seguida a casa ficou sem uso porque não compensava plantar mandioca e fazer farinha. Você ia no mercado e comprava por um preço bem inferior do que a gente produzia na época. A estrutura tinha um nome, bem nome, do lado, né, na casa de farinha, que caracterizava essa região, a Comparque, né? Quando você entrava na casa de farinha, você via muita carnaúbeira, né? Porque a parte superior dela é toda de carnaúba. Quando a gente chegou, o piso era muito quebrado, porque parece que no inverno anterior os animais se abrigavam ali à noite, e como o piso era frágil, os animais quebraram o piso todo. Então tinha umas partes que a areia cobria os tijolos do piso. Então era tudo quebrado o tijolo. E a gente olhava para os lados e via muito tanques, né? Eram coisas que eram utilizadas na fabricação da farinha. E aí alguns colegas até utilizavam, por exemplo, o forno, que era uma coisa enorme lá que tinha no canto, né? Tinha um cimento liso. Os colegas às vezes botavam o colchão lá em cima e se via de dormida, né? O piso, no caso do forno, foi realmente muito útil para alguns integrantes. Lembro que, como no Ceará sempre tinha muita gente, né? Aí o pessoal ia lá para a casa de farinha se divertir. E a gente dizia, olha, vocês fiquem calados porque nós estamos estudando agora, viu? E daí o pessoal dizia, besteira, né? Mas enfim, o pessoal sempre respeitou a gente, entendia, não, tá bom, então esse horário a gente não faz, né, barulho por aqui. Tinha uma mesa que eu lembro bem, né? Uma mesa na qual a gente estudava, era uma mesa que tinha um espaço para 8 pessoas e tinha um quarto, né? Esse quarto é onde guardava as coisas, a gente guardava as coisas. Tinha um rádiozinho, que era muito interessante para a gente ouvir algumas músicas, né, na época. Quando dava 8 horas, lembro, a gente tinha um radinho lá, não sei quem doou aquele radinho quebrado, mas ele era muito bom, né? E aí 8 horas terminava a Voz do Brasil, né? De 7 às 8 você não tinha música. Quando dava 8 horas tinha um programa lá, um programa de forró. Então aquilo era certo, toda noite. E daí a gente juntava a gente com o pessoal que trabalhava e vinha para casa de farinha, não é? Trabalhava lá no Ceará, vinha para casa de farinha, e outras pessoas também da comunidade, e fazia aquele momento, né, de conversa e deixava o rádio tocando. Aí daqui a pouco o pessoal, a gente vai agora retomar os estudos, né? E daí a gente ligava o rádio, voltava, estudava mais uma meia hora ali, né? 1 hora, e encerrava. A gente estudava, né? A nossa sistemática era a seguinte, vamos ler, certo? O assunto do capítulo, do livro, nós vamos discutir e nós vamos responder as questões que são colocadas ao final. Então, sempre essa sistemática. Lia, fazia um debate, entender o quê, né? Como é que ficou isso aqui, ia fazendo perguntas uns para os outros, depois a gente pegava o questionário e resolvia esse questionário também. Dentre as dificuldades enfrentadas, né, assim, a alimentação era uma delas que prejudicava muito assim, o andamento do grupo. Porque assim, a gente trazia a alimentação de casa e quando acabava, a gente ficava na expectativa, então tinha que ir em casa. Você quebra um dia, passa o dia fora, né? O fato de você ter que voltar em casa. Com relação à alimentação, nós tivemos várias fases, né? Logo na chegada, a gente trazia alimentos de casa. Só que era uma coisa muito desorganizada. A gente não planejava o tempo, não planejava como íamos usar os alimentos. Então acabava em pouco tempo, né? Às vezes em 3 dias acabava tudo. Mas assim, um trazia feijão, outro trazia peixe, outro trazia arroz. E aí 3 dias acabava, a gente ficava assim meio de cara para cima. E aí se refugiava nos vizinhos, né? A água também era um problema sério, né? A gente dependia de um poço que tinha aqui. Inclusive o poço era cavado dentro de um açude que já tinha secado, né? Então nos períodos que o açude secava, ficava um poço. E aí as pessoas da comunidade chegavam ali, né? Como eles dormiam
mais cedo, e acordava mais cedo e ia lá pegava água de madrugadinha. E a gente chegava lá, a água estava, né, não tinha mais água, então era muito difícil. Outra dificuldade que ela, assim, ela foi marcante, né, inclusive para mim e para o grupo, era a gente ser taxado, né, no grupo como vagabundos, como gays. Né? E isso fez com que eu acho que o grupo se unisse muito, porque a gente chegava a passar horas, né, sentado para estudar, discutindo a relação, a nossa situação naquele momento, como grupo de estudo. Então acho que essa dificuldade veio com uma coisa muito boa, no sentido de unir o grupo. A casa de farinha, como casa, né? Assim, como toda casa, ela é um abrigo, né? Um abrigo para aquelas pessoas que estão sem ter direção, né? Sem ter um local para ficar, né? Para essas pessoas que não tinham um espaço para estudar nas suas próprias casas, porque a realidade aqui do interior, as casas, né, das famílias, a maioria, e na década de 90, 94, eram casas muito simples, eram casas rústicas demais, né? A maioria eram as famosas casas de taipa. Mas ela representa, assim, um espaço de construção coletiva. Eu acho que essa casa de farinha, ela vai ficar sempre como sendo uma prova de que quando as pessoas elas se juntam, elas podem superar suas dificuldades. And the idea is to work together and put people together. Ele é um pedagogo, ele entrou na Universidade Federal do Ceará, ele fez pedagogia, trabalhou com educação, está ligado com a área de educação, é um cara que tem uma história de superação, é um exemplo para os nossos filhos. Vinham os universitários, né, para dar um direcionamento para a gente, para passar algum material. Às vezes os materiais eram precários, assim, às vezes não tinha, a gente tinha que estudar com livros bem antigos, mas era o que a gente tinha, assim. E a gente tinha vontade, né? A gente acreditava que lá junto, na EPC, a gente acreditava porque tinha muita gente para motivar a gente. A motivação era muito maior do que as dificuldades. Foram debaixo dessas árvores aí que nós construímos todo esse movimento de educação cooperativa em 2002, com vários estudantes que vieram de Pentecostes, somando-as às áreas rurais. Até 2000, nós não chegávamos a 40 estudantes, já tínhamos 10 estudantes na universidade. Esse estudantório aqui foi dedicado a esses 7 estudantes, porque esses 7 estudantes fizeram diferença e fazem diferença na vida de muita gente hoje, em vários lugares, em 7 municípios nós estamos. Em 2002, as pessoas que vieram, eu sempre faço referência, por exemplo, ao Marciano, que está hoje aqui, e eu não sei se a gente pode agradecer, porque na verdade quando a gente agradece parece que está fazendo alguma coisa para nós. Não é um agradecimento, Marciano, mas é um reconhecimento, porque o Marciano foi a primeira pessoa que veio para cá, e eu não me esqueço disso. De veio de Pentecostes para cá. Eu não me esqueço disso, que ele veio, aqui ficou meio assim por fora e tal, acho que a Lucinha, o pessoal da Neném, convidou ele vir para cá, ficou por ali, e quando ele passou no vestibular, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele trouxe outras pessoas. E eu sempre nas minhas apresentações eu conto isso. Quando foi em 2000, quando ele passou no vestibular, ele não ficou em Fortaleza e nem foi para Pentecostes, fica lá no final de semana, ele veio para cá para ajudar. Isso fez uma grande diferença na história, nossa história. No dia que fui para receber o resultado, no mesmo dia eu tinha conversado com um colega, ele perguntando se agora você vai passar e tal, não sei o quê. Eu disse, não, é muito difícil, eu acredito, não estou acreditando não. E à noite eu estava na casa da minha mãe, na época eu não tinha telefone em casa, e aí quando eu recebo um telefonema dizendo que eu tinha sido aprovado na Dayana, e assim, eu não acreditei no momento. Na hora que eu desligo o telefone, já outro telefone, já chamo o telefone novamente, já era uma outra pessoa ligando dizendo que eu tinha sido aprovado, né? E
quando eu estava com um dos meus filhos, que é o Paulo Ricardo, e ele, quando disseram isso, nós fomos aprovados no vestibular. É a minha casa muito, assim, próximo da casa da minha mãe, ele saiu correndo, eu disse, espera aí. Quando eu disse, espera, ele já pulava por cima do parapeito correndo. E antes de eu terminar a segunda ligação, já chegava a família toda correndo, né? Assim, Era muito precária as condições da antiga casa de farinha, né? Porque, na verdade, quando eu vim em 2002, ela já tinha passado por reforma, não existia mais o forno, nem os tanques, mas, mesmo assim, a estrutura não comportava todo mundo, porque a gente costumava estudar em grupos e, se um grupo ficasse muito próximo, ele acabava atrapalhando o outro. Então, rotineiramente, a gente pegava a cadeira de madeira, geralmente eram 5 pessoas em cada grupo, mudava de acordo com a disciplina, então a gente pegava, cada um pegava a sua cadeira e ia para debaixo de um juazeiro, né? Então, os estudos realmente aconteciam na sombra dos juazeiros, somente à noite que a gente ficava restrito ao espaço da casa de farinha. Juazeiro é na beira da estrada, abrigo e pousada para aqueles que querem descansar. Juazeiro é esperança danada daqueles que sonham. Aí eu não sei ela toda, né? Que sonham em mudar, né? Em mudar, acho que até termina assim, daqueles que sonham. Aí tem mais alguma coisa e diz mudar. Eu tenho, né? Essa é a dinâmica dos contrários, tá bom? É o seguinte, eu vou cantar, certo? Uma coisa. Não sei se vão cantar o contrário, tá bom? Já viram isso já? Não. Por exemplo, ó, essa aqui é batida, né, gente? De Pentecoste, né? Lá. Ó, deixa eu descansar um pouquinho aqui. Essa foi boa, né? Foi. O pessoal participou. Lá. Ó, a dinâmica é a seguinte, eu vou falar a palavra, vocês vão falar o contrário, tá certo? Ó, por exemplo, quando eu dizer sim, quando eu dizer sim, vocês dizem não, vocês dizem não. Quando eu dizer não, quando eu dizer não, vocês dizem sim. Sim, sim, sim. Não, não, não. Não, não, não. Sim, sim, sim. Sim, não, sim. Não, sim, não. Quando eu dizer Zé, quando eu dizer Zé, vocês dizem João, vocês dizem João. Quando eu dizer João, quando eu dizer João, vocês dizem Zé. Zé, Zé, Zé. João, João. Dizer tu, vocês dizem tá. Tá, tá, tá. Tu, tu. Tá, tá, tá. Tá, tu, tá. Eu dizer ai, eu dizer ai, eu dizer fui, eu dizer fui, vocês dizem ai, 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 ai.